A nossa pesquisa, como ela é uma pesquisa da área física, a gente monta alguns instrumentos, né, a bordo do navio, por exemplo, uma estação meteorológica não convencional, ela é um pouco diferente, né, da estação convencional, onde a gente fixa na proa do navio, né, essa estação. E aí ela faz medidas de parâmetros como temperatura, como velocidade e direção do vento, né? A gente vai fazendo perfis do oceano, também de temperatura, de salinidade, para mapear, né, ou entender a variabilidade espacial dessas propriedades. E à medida que o navio vai navegando, a gente vai coletando essas informações. A gente faz medidas também de gases, por exemplo, o dióxido de carbono, né, que tem sido um gás de efeito estufa que tem chamado muito a atenção da comunidade científica. Fora isso, a gente também instala alguns instrumentos, por exemplo, boia meteoceanográfica, junto com uma boia de ondas, né, lá no Oceano Austral, próximo à Península Antártica. Também estação meteorológica em praias lá na Antártica, para exatamente tentar entender como que o oceano e a atmosfera conversam em altas latitudes. E essa estação, ela fica durante o verão inteiro, né? A gente, quando chega na Antártica, em outubro, novembro, instala ela nesta praia e recolhe em torno de março, final de fevereiro, início de março, quando a equipe brasileira começa a recolher os equipamentos para voltar para o nosso país. Estas boias, elas são escolhidos o local delas de forma que ela tenha uma visada, ou seja, que ela fique próxima à estação instalada na praia. A gente precisa de informações do local, como carta batimétrica, saber qual é a profundidade. Essas boias, normalmente, elas são instaladas em baixas profundidades, ou seja, 50, 60 metros de profundidade do oceano, é o local onde elas são ancoradas. Bravo Zulu, mergulhadores! Foi! Aê, parabéns para todo mundo! Parabéns pro Brasil! Parabéns para nós! O ano passado, a gente fez um outro tipo de experimento com essas boias de onda, mas sem ancorá-las. Então, quando o navio atravessou a passagem de Drake, nós lançamos 5 boias justamente para estudar a dispersão que a corrente circumpolar antártica, que é um sistema fechado de correntes que circunda o continente antártico, para ver como que essa corrente dispersaria essas boias. E à medida que as boias vão viajando no oceano, elas vão mandando informações em tempo real, via satélite, para nós aqui nos nossos laboratórios. Nesse caso que eu acabei de descrever em 2020, elas não foram recuperadas, elas continuam navegando. E agora elas já passaram a África, ou seja, elas já fizeram praticamente meia volta no globo. Essas boias, elas são alimentadas por painéis solares também. Então, teoricamente, ela duraria o tempo que a eletrônica dela aguentar. Porém, às vezes se formam crostas em cima desses painéis solares. E aí pode ocorrer da boia ter a interrupção do fornecimento de energia. A gente já está com essas boias navegando há mais de ano dentro do oceano, há 1 ano agora, no caso, e elas continuam funcionando. Nem sempre a gente olha para um resultado e consegue concluir. Muitas vezes o dado quer nos dizer alguma coisa e a gente não consegue enxergar. Então, isso faz parte também do que a gente chama de processo de maturação científica.